Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Direito e Liberdade Financeira. Meu nome é Alana Viana, eu sou advogada especialista na área de família e na área sucessória e no vídeo de hoje queria conversar um pouquinho com vocês sobre doação. Será que vale a pena fazer doação ainda em vida? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar quais são os caminhos possíveis e quando vale a pena fazer a doação. Eles acreditam que o planejamento patrimonial ele é algo que não pode ser feito, que é muito burocrático, que demora muito e na maioria das vezes as famílias só passam a pensar nisso quando algo ruim acontece, né? Quando é acometido por alguma doença, quando começam a surgir, né, questionamentos, brigas dentro da própria família. Mas a verdade é que existem mecanismos jurídicos que auxiliam no processo de organização patrimonial enquanto a pessoa está em vida. Então, um desses instrumentos é a doação. Ela pode ser realizada ainda em vida e ajuda a evitar conflitos futuros da família lá na frente. Então, o planejamento patrimonial, ele é aquele mecanismo que você pode hoje adotar através de uma orientação jurídica especializada, visando deixar tudo organizado para quando você não estiver mais aqui. E quando é que de fato vale a pena fazer uma doação? O que é a doação em si? O que é a doação em vida? A doação em vida, ela nada mais é do que quando uma pessoa decide transferir um bem para a outra pessoa ainda em vida. Ela é feita através de um contrato de doação, tá? E ela pode ser realizada com várias coisas. Por exemplo, pode ser doado cotas de empresa, participação societária no caso, pode também ser feita a doação de um valor em dinheiro, de algum bem imóvel, casa, apartamento, bens móveis também, carro, moto. Então, é um instrumento jurídico utilizado para que, ainda em vida, você consiga determinar ali quem você gostaria que ficasse com aquele bem quando você não estiver mais aqui. E é possível também garantir que, enquanto você estiver em vida, aquele bem ele vai ficar na sua posse, ou seja, existe uma cláusula específica chamada cláusula de usufruto, onde a pessoa pode ficar com aquele determinado bem, tá? Enquanto você estiver em vida, você pode administrar e ele continua sendo seu. E quando você não estiver mais aqui, vai ser feita a transferência diretamente para essa pessoa, porque você deixou em vida. Aqui é importante também identificar e esclarecer o seguinte: a doação, ela existe alguns limites legais. Então, a pessoa em vida, ela pode doar 50% do patrimônio disponível. E o que é esse patrimônio disponível? São todos os bens que compõem o seu patrimônio. Você pode em vida decidir doar 50% de tudo, dinheiro, casa, carro, desde que você tenha herdeiros necessários, que são os filhos, marido ou esposa, caso você tenha. Então você só pode doar 50% quando tiver herdeiros necessários. Se você não tiver filhos, se você não tiver esposa, nem pai, mãe vivos, você pode dispor de 100% do seu patrimônio, tá? Então se você de repente quiser beneficiar um dos seus irmãos e você tem patrimônio, é possível através da doação determinar desde já quem você gostaria que ficasse com o quê. A gente conseguir ilustrar melhor e demonstrar na prática como pode ser utilizado o contrato de doação. Você é pai, já está no seu segundo casamento e tem 2 filhos, um filho do primeiro casamento e um filho do segundo casamento. Dentro do seu patrimônio existem 3 apartamentos, tá? E um apartamento, o filho do primeiro casamento reside. Vamos chamar ele aqui de João. Então, 3 apartamentos, o primeiro apartamento é de João, que ele reside, filho do primeiro casamento. Como forma de evitar briga, discussão lá na frente, já deixar isso organizado entre os irmãos, né, João e José, que é o filho do segundo casamento, você pode fazer um contrato de doação passando para José o apartamento que ele reside. Então, esse é um mecanismo utilizado para justamente deixar organizado quando você não estiver mais aqui, onde cada um vai ficar, com o que cada um vai ficar. Isso vai evitar que João brigue com José por conta desse apartamento, porque isso é algo que já ficou estabelecido em vida. Então, o contrato de doação ele é utilizado muito nesses casos. Como existe uma limitação legal, né, você só pode doar 50% de tudo que você tiver, por isso que é necessário a ajuda de um especialista para fazer o levantamento, né, e averiguar qual é o valor de todo o patrimônio e se aquela doação ela vai produzir efeitos quando você não estiver mais aqui, porque também existe uma coisa no direito chamada doação inoficiosa. É quando você
você faz um contrato de doação sem orientação jurídica e lá na frente ela não vai produzir efeitos, ou seja, ela não vai se concretizar. Por quê? Muitas vezes as pessoas fazem um contrato de doação e não observam esse limite legal que existe, onde você só pode doar 50% do que você tiver. Nesses casos, no caso aqui, o exemplo que eu estou trazendo para vocês, ele tem filhos, então ele tem filhos, tem descendentes, então existe ali herdeiros necessários que traz a previsão no Código Civil. Então a lei diz que tem herdeiros necessários, então nesse caso só pode ser doado 50% da parte disponível de todo o patrimônio que a pessoa tem, tá? Se ele não tivesse filhos, não tivesse esposa, não tivesse nem mãe nem pai vivos, aí tudo bem, ele poderia dispor de 100% para quem ele quisesse. Mas é muito importante a orientação jurídica nesses casos, porque ajuda você a fazer esse procedimento de forma segura, com orientação e entendendo ali de fato o que você busca com essa doação, de que forma que você quer organizar. Então o advogado ele vai indicar os caminhos possíveis e fazer um contrato de forma segura. Então, como eu havia aqui já ponderado, a doação ela deve respeitar esses limites legais. Mas também é importante que você pode pensar, ok, vou fazer a doação e deixar isso organizado hoje, mas meu filho pode vender o imóvel, se ele se casar, como fica esse imóvel que eu doei para ele que ele reside? Então é possível fazer o contrato de doação com cláusulas específicas ali, identificando que o bem não pode ser vendido, que o bem em caso de divórcio, casamento, se houver separação, aquele bem não entra na partilha. Então, existe uma blindagem patrimonial que é possível ser feita nesses casos. Muitas famílias deixam para pensar no planejamento realmente depois, mas acontece que se você se antecipa, você sai na frente economizando e pagando muito mais barato hoje. Um planejamento sucessório muito bem feito, ele pode fazer você economizar muito hoje no presente. Já se inscreve aqui no canal para ficar acompanhando os vídeos sobre liberdade financeira, sobre direito de família e como os instrumentos jurídicos podem te auxiliar a organizar ainda em vida o que você já tem hoje, tá? Se você está precisando fazer uma doação ou conhece alguém que esteja nessa situação, se inscreve aqui no canal, salva esse vídeo e já encaminha para quem precisa saber dessa informação.